Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa Há Esperança. Você já falhou na vida? Olhe, eu já, e mais vezes do que aquelas que gostaria. Por vezes tomamos decisões erradas. Somos impetuosos e seguimos rumos e caminhos que não são bons para nós, e as consequências disso são, por vezes, bastante difíceis. Mas apesar desta nossa tendência, podemos experimentar uma mudança completamente libertadora e transformadora. Deixe-me partilhar algo consigo que eu tenho aprendido para a minha vida pessoal e também para a vida dos outros. Gostaria que refletisse comigo sobre a graça de Deus na vida de quem falha. Veja o que a Bíblia nos ensina no Salmo 32. Felizes aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujo pecado é coberto. Felizes aqueles a quem o Senhor já não acusa de pecado e cujo espírito foi limpo de engano. Este salmo foi escrito por Davi, rei de Israel, um homem temente a Deus, mas que no momento de fraqueza fez algo terrível ao envolver-se com uma mulher que não era a sua. Ele próprio afirma claramente que a felicidade está em viver perdoado. A felicidade está em deixarmos de viver debaixo de culpa ou condenação. A felicidade encontra-se no ato de sermos limpos no nosso espírito e do peso dos nossos pecados e das escolhas erradas. Talvez você pode perguntar-se a si mesmo: como poderei experimentar essa felicidade e liberdade? Pois talvez a única coisa que você sente neste momento é apenas o fardo e o peso das escolhas erradas. Davi dizia ainda: dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu viver tornou-se como um charco seco durante o verão. E é isto que as nossas más decisões provocam: peso, sequidão, falta de vida, falta de alegria. Conforme está escrito: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado de seguirmos um caminho errado é e será sempre destruidor. Mas o que Davi diz a seguir é uma lição para nós extremamente importante. Até que te confessei os meus pecados, dizia Davi, e deixei de encobrir a minha maldade. Disse para mim mesmo, exclamava Davi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tudo me perdoaste, desapareceu a minha culpa. Davi confessou os seus pecados ao Senhor. Sabe o que quer isto dizer? Ele foi honesto com Deus, assumiu os seus erros diante dele. Por vezes as pessoas ficam presas ao seu orgulho e tentam arranjar justificações, culpando os outros. E essa atitude, meus amigos, não resolve nada, nem com Deus, nem com as pessoas. Pelo contrário, ainda agrava mais o que se passa. Se você falhou, tomou uma decisão errada, então confesse a sua falha, diante de Deus, mas também diante das pessoas. O primeiro passo para a restauração e perdão é a confissão dos nossos pecados. Quando assumimos os nossos erros, abrimos os olhos para compreender os motivos que nos levaram a errar e assim podermos evitar errar novamente. Todos cometemos erros, mas o que nos vai ajudar é assumir os erros e não encobri-los. E veja o que acontece quando o fazemos. Davi, ele dizia: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tudo me perdoaste, desapareceu a minha culpa. Jesus Cristo,
Ele morreu na cruz do Calvário para criar esta ponte entre nós e Deus, para através dele, hoje, podermos experimentar perdão e mudança. Precisamos de reconhecer os nossos erros e as nossas más escolhas. E sabe algo interessante quanto a isto? Ninguém pode dizer, eu não falho, pois está escrito que não há um justo, nenhum sequer. Todos falhamos, todos erramos e todos precisamos do perdão de Deus em Cristo Jesus. Pois a felicidade está em viver perdoado. A felicidade está em vivermos debaixo da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, usufruindo do seu perdão, num lugar sem culpa ou condenação. Vivermos debaixo desta nuvem de graça é libertador, é transformador. Por isso, lembre-se, há perdão em Cristo. E nele somos limpos, perdoados e restaurados. Jesus remove o pecado. Jesus remove a culpa. Precisamos de simplesmente fazer como Davi. Chegarmos-nos a Deus, confessarmos a nossa falta e assim experimentarmos o seu perdão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Já sabe, esperamos por si. Alma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.